cannot keep on talking only of war. We have to try to discuss some kind of solution, some space to be. I do not mean immediate negotiation, a peace that would be perfect and the ideal, but I think we have to go step by step and trying to find an atmosphere that would lead us to some kind of understanding and negotiation. Mauro Vieira também teve várias reuniões bilaterais com outros ministros de Relações Exteriores. Vários países estavam interessados em saber mais sobre a nova política ambiental do Brasil. E alguns, como o Reino Unido, expressaram interesse em se juntar ao Fundo Amazônia. Américo Martins, de Londres, para a CNN Brasil. Sobre a guerra na Ucrânia, o presidente Lula acertou uma conversa com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para tratar de alternativas para o fim do conflito. A apuração é da analista de política Basília Rodrigues e é destaque no site da CNN. Segundo fontes do Itamaraty, a data do diálogo entre Lula e Zelensky ainda será negociada pelas diplomacias dos dois países. O acerto ocorreu após o ministro do Itamaraty, Mauro Vieira, conversar neste sábado com diplomatas ucranianos durante a cúpula de segurança em Munique. A gente lembra que a ONU vai votar na próxima semana uma sugestão do governo brasileiro para a instalação de processos de pacificação entre Ucrânia e Rússia. O número de mortos no terremoto que atingiu a Turquia e a Síria já passa de 46 mil. Entre as vítimas está o atacante ganês Christian Atsu. O jogador estava desaparecido desde o dia 6 de fevereiro, após o desabamento de um prédio na cidade turca de Hatay. O atacante, que tinha passagem pelo Chelsea, ajudou a seleção de Gana a chegar à final da Copa Africana de Nações em 2015 e estava jogando na Turquia desde setembro do ano passado. Atsu, que tinha 31 anos, deveria deixar a região hora antes do terremoto. E 12 dias depois do terremoto, as equipes de resgate ainda encontram sobreviventes da tragédia. Neste sábado, 3 pessoas de uma mesma família foram retiradas dos escombros de um prédio com vida. O pai e a mãe sobreviveram, mas a criança acabou morrendo de desidratação depois do resgate. Deve ficar para a semana que vem a decisão da Justiça da Espanha sobre o pedido de liberdade provisória do jogador Daniel Alves. Ele segue preso acusado de estupro. O recurso ainda é analisado. Segundo a Justiça, não há nenhuma data prevista para a resposta. Na última quinta-feira, advogados do lateral e da vítima se encontraram para uma audiência em Barcelona. A acusação afirma ter indícios de que, se for solto, Daniel Alves fugirá da Espanha. Já a defesa do jogador alega que não há motivos para isso e que ele possui empresas e laços familiares no país. Daniel Alves está preso preventivamente e sem direito à fiança desde 20 de janeiro. Ele é acusado de estuprar uma jovem em uma boate, mas nega ter cometido qualquer crime. A defesa insiste que a relação foi consensual. A Justiça da Itália enviou um pedido às autoridades brasileiras para que a pena do ex-jogador Robinho seja cumprida em território brasileiro. O ex-atacante da seleção foi condenado a 9 anos de prisão por estupro. Nicole Fusco tem todos os detalhes dessa história. Olá a todos. O Itamaraty confirmou que recebeu esse pedido das autoridades italianas e informou que enviou esse documento ao Ministério da Justiça. Para a gente recordar esse histórico de condenações, o ex-jogador Robinho foi condenado a 9 anos de prisão em 2020 por ter participado de um estupro coletivo contra uma jovem albanesa. Esse caso teria acontecido em 2013, quando ele ainda jogava pelo Milan. Em 19 de janeiro do ano passado, essa condenação contra o ex-jogador Robinho foi confirmada pela mais alta instância da Justiça italiana. O Ministério da Justiça da Itália chegou, inclusive, a pedir a extradição de Robinho para o país, para que ele pudesse cumprir essa pena de 9 anos. Mas esse pedido
foi negado pelas autoridades brasileiras. Isso porque a Constituição Federal proíbe a extradição de brasileiros natos a outros países. Assim, a alternativa para o judiciário italiano foi pedir que Robinho cumprisse essa pena aqui no Brasil. Em janeiro deste ano, o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, chegou a se manifestar sobre esse caso envolvendo o ex-jogador e disse que Robinho poderia sim cumprir pena aqui no Brasil. Agora a gente segue de olho e acompanhando qual será a decisão do Ministério da Justiça a respeito desse caso. De São Paulo, Nicole Fusco. Em entrevista à CNN, o advogado criminalista Leonardo Pantaleão explicou como é o processo para que Robinho cumpra no Brasil a condenação por estupro na Itália. Vamos ver. Essa questão é muito interessante. O que nós temos essa possibilidade de cumprimento da pena do crime praticado lá, aqui no Brasil, priva de liberdade por crime praticado por brasileiro fora do território nacional. Então, essa perspectiva de fato existe, tem amparo legal, e a partir do instante em que ele começa eventualmente a cumprir essa pena aqui, ele vai observar as diretrizes da legislação brasileira no que se refere à execução da pena. Então, por exemplo, progressão de regime, tempo de eventual livramento condicional, aqui os padrões da lei nacional e não a lei italiana. No Brasil, nós temos o crime de estupro como um crime hediondo, né? E por ser um crime hediondo, ele tem rigores maiores na nossa legislação do que um crime comum. Então, mesmo que se tenha a perspectiva de seguir aqui o regramento brasileiro, é inequivocamente um regramento duro, um regramento mais rigoroso no que se refere à prática desse crime pela natureza. Sobre alguns aspectos, inclusive proximidade com familiares, estar ali dentro do seu território nacional, com as proteções da lei brasileira, você tem outros aspectos, sem dúvida alguma, que acabam sendo prejudiciais, porque a ideia, a visão que se tem a respeito dessa prática do crime de estupro aqui no Brasil é bastante rigorosa. Existem requisitos, não só na nossa legislação, mas também requisitos estabelecidos no regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão do Poder Judiciário que tem a atribuição constitucional de homologar sentenças estrangeiras. Então, isso depende muito do atendimento imediato ou não por parte do governo italiano dessas exigências. Estando tudo absolutamente de acordo com as diretrizes brasileiras, é um procedimento que não deve se estender por muito tempo. Teremos aí alguns meses de tramitação, até para se respeitar o direito ao contraditório, uma vez que é aberta a possibilidade de recurso por parte da defesa do Robinho em relação a esse pedido de início de cumprimento de pena no Brasil. Em instantes. Alerta em barragem de Brumadinho é alvo de apuração do Ministério Público de Minas Gerais. E ainda, os destaques das festas de carnaval pelo Brasil. Votamos já. O Novo Dia é um jornal que tem características específicas. Ele é um jornal construído no ar, né? As coisas estão começando a acontecer. Você tem de imaginar que a pessoa acordou agora há pouco, ligou a televisão, ou seja, para não extrair logo de manhã a energia que a pessoa precisa para viver bem aquele dia. Os comentários com o professor Marco Antônio Villa fazem toda a diferença para compreender a notícia e todos os seus contextos. Eu estou aqui no CNN Novo Dia justamente com o objetivo de mostrar que a notícia tem vários lados de interpretação. CNN Novo Dia, de segunda a sexta, 6h30 da manhã. A partir dessa semana, as gigantes das redes sociais terão de cumprir regras mais rígidas contra conteúdos nocivos na União Europeia. A medida vale para plataformas com mais de 45 milhões de usuários, como explica a correspondente em Paris, Priscila Yasbeck.
A nova lei de serviços digitais, que foi criada pela União Europeia, previa que até hoje as empresas de tecnologia deveriam informar o número de usuários que fazem parte de suas redes. Então, tanto Twitter, quanto Google, quanto Meta informaram o número de usuários. Twitter com mais de 100 milhões, Google com mais de 300 milhões, Facebook com mais de 250 milhões e, portanto, todas elas têm mais de 45 milhões de usuários, o que enquadra a empresa como uma grande plataforma. E essas grandes plataformas, segundo a nova lei de serviços digitais, ficam sujeitas a enviar relatórios mostrando que tem moderadores suficientes para evitar a disseminação de fake news, de notícias falsas. Elas também precisam abrir os seus algoritmos para mostrar como elas definem qual conteúdo aparece no topo do feed, ou seja, qual conteúdo que aparece antes para os usuários que usam essas redes. E se essas empresas não cumprirem com essas novas regras, elas ficam sujeitas a penalidades muito rígidas. Entre elas, pagar multas de até 6% das suas receitas. Elas podem ficar sujeitas a ter que mudar os algoritmos de acordo com o que for solicitado pelo bloco europeu e podem até ser proibidas de operar na Europa. As empresas precisavam informar os números de usuários até o dia 17 de fevereiro, hoje, e vão ter até o dia 1º de setembro para se adequar a essas novas regras. Essa regulamentação das redes sociais aqui na Europa ganhou força depois de escândalos como o escândalo da Cambridge Analytica, aquela consultoria britânica que usou dados do Facebook, de usuários do Facebook, para influenciar nos resultados das eleições americanas em 2016. E o assunto, inclusive, está em discussão também no Brasil, depois dos ataques em Brasília do dia 8 de janeiro, e ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive Alexandre de Moraes, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse que está estudando um conjunto de regras para sugerir ao Congresso para fazer uma regulamentação das redes sociais também no Brasil. Priscila Yasbeck, de Paris, para a CNN Brasil. O Ministério Público de Minas Gerais abriu um inquérito nesta semana para investigar o aumento do nível de emergência da barragem de Brumadinho. As condições de segurança do local saíram de estáveis para o chamado nível 1 de emergência. A repórter Daniela Malman explica o caso. Uma das barragens da mineradora Morro do IPSA, localizada em Brumadinho, subiu para nível 1 de emergência. Isso significa que não há um risco de rompimento dessa barragem, nem a necessidade de evacuação das pessoas nas proximidades, mas que houve alguma alteração nessa estrutura e é preciso ter um acompanhamento de perto. Por isso, o Ministério Público de Minas Gerais abriu esse inquérito para entender como que essa barragem, que até então tinha uma declaração de estabilidade, passou para o nível 1 de emergência. Essa mineradora, Morro do IPSA, ainda tem outra barragem também localizada na cidade de Brumadinho. Ambas são barragens de rejeitos a montante, mesma estrutura da barragem da Vale que rompeu em Brumadinho. E em 2022, essa mineradora já havia assinado um termo de comprometimento para que o mais rápido possível fizesse, então, a descaracterização dessas duas barragens. Aqui no estado nós temos 3 níveis de emergência, 3 níveis de alertas para essas barragens. O nível 1, como eu expliquei, que é o que se enquadra essa barragem, então que não há um risco de rompimento, mas um alerta fica aceso em relação a essa estrutura. O nível 2, que já há um risco de rompimento e é prudente que se faça a evacuação das pessoas no entorno, e o nível 3 já seria um risco iminente de rompimento dessa barragem e a evacuação imediata de todos os moradores da região. A CNN entrou em contato com a mineradora para ter um posicionamento sobre essa ação movida pelo Ministério Público de Minas Gerais, mas até o momento nós não tivemos um retorno. Lembrando que quando falamos de níveis de emergência, níveis de alerta relacionados a barragens, é um assunto extremamente delicado para Minas Gerais, visto as 2 tragédias que marcaram o estado, né? Em 2015, o rompimento da barragem em Mariana, e em 2019, o rompimento da barragem de Brumadinho. De Belo Horizonte, Daniela Malman. Mesmo com a melhora do cenário da pandemia no país, especialistas da Fiocruz alertaram que pessoas com sintomas respiratórios devem evitar aglomerações e os grandes eventos. É importante manter alguns cuidados também durante o carnaval. A Isabelle Saleme traz as informações.
Apesar do cenário para a Covid-19 ser positivo no país, os especialistas alertam que há uma possibilidade de maior transmissão de vírus respiratórios em grandes aglomerações. Por isso, quem puder usar máscara, que use. Quem não puder, fica de olho pelo menos na caderneta de vacinação, que esteja em dia aquelas 2 doses de reforço contra a Covid-19. Uma outra orientação importante dos especialistas é no que diz respeito a pessoas que têm sintomas. Se tiver qualquer sintoma gripal, não vá a esses eventos, faça o teste primeiro. Se tiver contaminado realmente, fique em casa. Essa é a orientação para evitar que o número de casos volte a subir. O último boletim da Fundação Oswaldo Cruz, que tem dados coletados até o último dia 13, mostrou ali que, diferente dos anos anteriores, hoje, no maior parte do país, tem um número pequeno de casos graves da Covid-19 e também de outras doenças respiratórias, um número em queda. Em alguns pontos também há uma oscilação natural que sempre há ao longo do ano. A única preocupação maior é com o estado do Amazonas, que teve um aumento mais significativo, tanto de vírus da influenza A quanto da Covid-19. O volume ainda é baixo, mas os especialistas alertam que pode ser o início de uma nova temporada de crescimento dos casos. Uma outra questão que chama a atenção nesse estudo da Fiocruz é que em todas as faixas etárias de adultos houve queda no número de casos graves de síndrome respiratória aguda grave. No entanto, houve crescimento nos casos entre crianças e adolescentes. Uma das explicações é o retorno das aulas, que aí há uma circulação maior de vírus ali respiratórios e uma possibilidade maior também das crianças e adolescentes acabarem sendo contaminados. O setor do turismo prevê movimentar mais de 8 bilhões de reais nesse carnaval, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O repórter Jairo Nascimento foi até o barracão da Império da Casa Verde, em São Paulo, e você confere agora. O trabalho começou em agosto do ano passado. Contou com profissionais vindos de Parintins, no Amazonas, e teve 1.600 desfilantes. Um retorno para valer do povo, da escola e do sambódromo. A gente percebeu que o pessoal retornou de vez, então nós tivemos o samba, por exemplo, que foi muito aclamado, não só pela nossa comunidade, mas como a comunidade do carnaval inteira. Então a presença mais maciça do povo na quadra foi o ponto mais positivo que a gente percebeu. A Império é uma das 16 escolas que desfilam num grupo especial em São Paulo. Já o Clarício é da Vai Vai, escola com 93 anos de tradição, cujo tema em 2023 é a imortalidade. Para ele, este carnaval foi de superação da falta de dinheiro, com muita criatividade e vontade de vencer. Esse carnaval, além de ser de reconstrução para a comunidade Vai Vai, nós colocamos o título de Carnaval de Nossas Vidas. Tá, o porquê Carnaval de Nossas Vidas? Todo um processo que nós fizemos 2 anos de carnaval sem verba nenhuma, tá? E esse ano agora pagamos o restante praticamente da nossa dívida e com o pouco que nos restou, nós estamos fazendo esse trabalho. Depois de tantas mudanças que foram impostas pela pandemia, até a mudança da data da festa, agora sim, finalmente em 2023, em fevereiro, tem carnaval. Inclusive com otimismo. Dados do Ministério do Turismo e também da Confederação Nacional de Bens, Serviços e do Turismo mostram que a expectativa de arrecadação com o turismo carnavalesco é de 8 bilhões de reais neste ano. Um resultado 27% maior do que no ano passado e o segundo melhor resultado nos últimos 11 anos. Segundo o presidente da SP Tours, o impacto econômico e na rede hoteleira é grande. A gente tem a expectativa que agora, junto com o carnaval de rua voltando e o carnaval do desfile de escolas de samba sendo na época correta, a gente passe aí dos 2,5 bi, que foi o número de 2020, quando São Paulo se tornou o maior carnaval do Brasil. Então a expectativa é que seja ainda maior esse número. A apuração do desfile de São Paulo será na terça-feira, tempo suficiente para a campeã e os foliões aproveitarem a festa até a quarta-feira de cinzas. Mais de 2 milhões de foliões foram às ruas do centro do Recife para matar a saudade de um dos blocos de carnaval mais famosos do Brasil, o Galo da Madrugada. O repórter Diego Barros acompanhou essa verdadeira maratona que começou nas primeiras horas deste sábado. Vamos ver.
O verdadeiro folião do Galo da Madrugada jamais esquece o hino do bloco. Ei, pessoal, ei, moçada, carnaval começa no Galo da Madrugada. Música que Carla estava com saudade de cantar. Estamos aqui brincando no carnaval e eu estou aqui marcando presença no Galo. É tradição no sábado de carnaval por aqui. Milhares de pessoas levantam cedo, madrugam mesmo, para ver o gigante do carnaval acordar e levar alegria e frevo às ruas do Recife. Wanda nem dormiu de sexta para sábado. A gente veio pro Recife Antigo, chegou em casa agora de manhã, só tomou banho e trocou a roupa, né? E olha ele aí, o Galo, no carro alegórico, mostrando para os foliões que, apesar de 2 anos sem desfilar, ele permanece o mesmo, cheio de vida, de energia. Da concentração em diante, mais de 9 horas de desfile, arrastando milhões de pessoas por mais de 6 quilômetros. É uma maratona de festa. Olha, tem que ter muita paixão pelo Galo da Madrugada, porque ainda nem começou o bloco, ainda não saiu, tem muita gente num calor arretado aqui do Recife. E veja, um palhaço, 2 palhaços, aliás, né? Nesse suor todo, mas dá pra ir, não dá não? Ah, tá, dá sim, vale a pena, vale a pena. E além do mais, a saudade do Galo, né? 2 anos sem o Galo. E agora eu lhe pergunto, vieram de palhaços por quê? Porque a fantasia é bonita e alegre. Aí com essa volta do Galo da Madrugada tem que vir bem animado mesmo. No Galo, são 6 carros alegóricos e 30 trios elétricos. Em cima deles, artistas pernambucanos, que convidam outros cantores. Passaram por aqui neste sábado Gabi Amarantos, Fafá de Belém e outros artistas. Este ano, o Galo da Madrugada trouxe como tema do desfile Viva a Vida, Viva o Frevo, Viva Enéas, idealizador e um dos fundadores do Galo. Depois de hibernar 2 anos, 2 carnavais, o Galo renasce com muita força, com muita energia e muita responsabilidade. 2 milhões de foliões, muita gente alegre, contente, Galo da Madrugada nas ruas. Olha essa turma aqui fantasiada, tem muito frevo nesse pé. Com certeza. Olha, que se eu lançar... Coisa aqui, ó, tá na alma. E se eu lançar um desafio para dançar frevo? Manda aí. Oxe, então quero ver agora o passo do frevo. Todos os 30 trios elétricos do Galo da Madrugada encerram a programação exatamente aqui, pertinho da Ponte Duarte Coelho. Lá está o símbolo maior do Carnaval do Recife. A festa do Galo da Madrugada em si é no sábado, mas o Galo ele reina durante toda a folia. Aquela estrutura lá atrás, ela mede 27 metros de altura e pesa mais de 7 toneladas. É impossível não tirar uma foto nesta região da cidade. Em instantes, a CGU investiga se houve adulteração na carteira de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Voltamos já. O Planeta CNN estreia com a série de documentários Destination. Dicas, roteiros e lugares incríveis. Começando pela Geórgia, o paraíso das montanhas e das vinícolas. First toast in Georgia we say we drink for the peace. Let's wish to all of us to have peace. Partindo para a América Central, vamos à terra dos famosos chapéus, Panamá, com suas praias cristalinas e uma cultura única. What can I say? We don't suffer, we don't stress up here. Planeta CNN Destination. Estreia hoje, 7h15 da noite. O Novo Dia é um jornal que tem características específicas. Ele é um jornal construído no ar, né? As coisas estão começando a acontecer. Você tem de imaginar que a pessoa acordou agora há pouco, ligou a televisão, ou seja, para não extrair logo de manhã a energia que a pessoa precisa para viver bem aquele dia.
Os comentários com o professor Marco Antônio Villa fazem toda a diferença para compreender a notícia e todos os seus contextos. Eu estou aqui no CNN Novo Dia justamente com o objetivo de mostrar que a notícia tem vários lados de interpretação. CNN Novo Dia, de segunda a sexta, 6h30 da manhã. A suposta imunização do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a Covid-19 no mês de julho de 2021 é alvo de investigação pela Controladoria Geral da União. A CGU apura se o registro encontrado na carteira de vacinação do ex-presidente foi adulterado ou não. A repórter Neila Guimarães traz os detalhes para a gente. Em entrevista exclusiva à CNN, o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho, disse que há sim o registro de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro e que também existe um ofício que foi enviado pela CGU ao Ministério da Saúde, questionando se o ex-presidente tomou uma dose da vacina da Janssen no dia 19 de julho de 2021. De acordo com a apuração da nossa analista Raquel Landim, o presidente Jair Bolsonaro continua afirmando que não tomou a dose da vacina, que nunca se vacinou contra a Covid-19 e que isso é uma estratégia do governo Lula para tentar incriminá-lo como genocida, já que ele teria tomado a dose do imunizante e teria incentivado a população a não tomar, a não se imunizar. Pois bem, houve também uma tentativa de invasão no início do ano passado no sistema do Ministério da Saúde e por isso a CGU investiga se nessa invasão houve alguma fraude na carteira de vacinação do presidente Jair Bolsonaro. A CGU continua investigando, isso porque com os dados presentes não é possível então afirmar, comprovar que o ex-presidente tomou esse imunizante. De Brasília, Neila Guimarães. Vamos ver o trecho em que o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho, afirma à CNN que há um registro de imunização contra a Covid-19 na carteira de vacinação de Bolsonaro. Esse registro existe. Pelo menos pelo que a gente sabe das informações, se isso está no ofício da CGU, a CGU não faz uma pergunta à toa, né? Então, esse registro, se ele está no ofício da CGU,